Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, aqui do GTUSP. Estou aqui com o Matheus, nosso aluno aprovado, Faculdade de Medicina da USP em Bauru. Parabéns, Matheus. Valeu, Sucesso. valeu, Luiz. Matheus, a ideia é a gente conversar um pouco aqui sobre como foi todo esse processo, como é que você se preparou, como você ficou sabendo para a prova, para incentivar, chamar as pessoas, dar dicas desse processo que pouca gente ainda conhece, da transferência, mas que é muito importante e que é possível, né? Até nos cursos mais concorridos, como é o caso de medicina, acho que é o melhor exemplo de todos, que aí geral, sempre são as carreiras mais concorridas do vestibular, principalmente da USP, e você conseguiu também. Então, parabéns mais uma vez. Matheus, Obrigado. conta aí, como é que você ficou sabendo da prova de transferência? Como que você descobriu esse processo? Mano, tipo assim, acho que para a maioria das pessoas, né, a transferência é um caminho muito novo, assim. Eu sabia que existia, mas quando eu entrei na minha faculdade, eu nem pensei em ir atrás, sabe? Porque a gente está tão acostumado a ir no caminho de vestibular e aí faculdade, sabe? Mas aí eu descobri, velho, na última semana de inscrição, foi bem na reta final mesmo, porque um amigo meu do cursinho, que, nossa, um cara super gente boa, que passou na USP de Bauru, ele estava fazendo o segundo ano agora, ele descobriu pelo Instagram, assim, que tinha uma vaga ociosa que ia para transferência externa e me mandou mensagem. Porque no cursinho ele viu que, tipo, eu queria a USP e tal, que eu me empenhava lá o ano inteiro para tentar passar lá, e ele falou, ai, velho, tenta, você não tem nada a perder, sabe? Aí eu falei com os meus pais, minha mãe, meu pai super me apoiaram, assim, tipo, não tinha nada a perder, sabe? No máximo ia levar um não, mas eu ia me preparar, ia dar meu melhor, então foi por causa disso, sabe? Aí depois pesquisando eu encontrei o curso e tal, mas foi por indicação, velho. Eu nem ia ter visto. Que legal. E hoje você está estudando aonde? Você saiu de qual faculdade para ir para a USP? Que Mano, cidade? eu tô na FAMECA, que é a Faculdade de Medicina de Catanduva, e aí agora, né, eu passei na USP de Bauru. Legal, parabéns. E como é que foi sua preparação aí para a prova, primeira fase? Seu amigo te indicou, você ficou sabendo, aí você foi buscar, foi descobrindo, e como que você se preparou para a primeira fase? Conheceu É, no melhor o começo, processo? no começo foi bem, tipo assim, eu não sabia nada mesmo. Eu escrevia, tipo, transferência da medicina. E aí, por exemplo, foi aí que eu caí no GetUSP, sabe? Aí eu descobri o site, ao mesmo tempo eu descobri que na FUVEST tinha provas antigas. E aí eu me inscrevi, me preparei, usei muito a internet, sabe? Por exemplo, pensando no GetUSP, os vídeos, assisti todas as videoaulas, assim, de bioquímica, genética e português. Eu fiz, a FUVEST disponibiliza, né, na parte de transferências, provas antigas, velho, eu fiz umas 2 vezes aqueles 20 anos de prova, tipo assim, foi bem cansativo, assim, mas baseei minha preparação muito por as videoaulas que tinha, mais prática de prova, sabe? Porque, tipo assim, porque pensando, quando eu descobri, eu não sabia que ia adiar por causa da pandemia. Eu falei, mano, eu tenho muito pouco tempo, sabe? Não dá pra aprender tudo porque eu não sabia nada assim, sabe? Foi do zero. E aí eu falei, não, eu preciso. Aí foi uma maratona de videoaula e prática de prova para eu conhecer a prova, sabe? Aí com o tempo eu percebi que a prova também se repetia muito, tinha um estilo, e aí foi assim, praticamente, sabe? Foi prova e videoaula. Muito bom. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim, ainda em relação a isso do processo, eu descobri tudo. Aí você fez a sua inscrição já na prova, começou o curso, você começou a se preparar já para a segunda fase ou você focou só na primeira? Porque qual que foi a nota de corte da primeira? Foi bem alto, né? Quanto que você teve que acertar para ir para a segunda fase? Então, na primeira fase, eu não vi o corte, só vi minha nota, né? Aí eu fiz 70 das 80 questões, e aí deu certo. E então, você perguntou se eu tinha estudado antes para. Já estava estudando para a segunda, é isso? Mano, então, eu já sabia que a segunda fase era o primeiro ano, era uma prova do primeiro ano da medicina, sabe? Então eu já estava fazendo junto, sim. Ainda mais quando eu descobri que ia adiar a prova, a primeira fase foi em dezembro, né? Então eu direcionei para a primeira fase, eu estudava muito mais para a primeira fase,
mas eu comecei a estudar para a segunda já antes, sim. Porque eu sabia que se desse, sabe, ia ter muito pouco tempo, e aí não ia dar certo, sabe? Então foi uma mescla, assim. Uma outra coisa, ainda sobre a primeira fase, você falou dos exercícios que você ficou fazendo. As listas que a gente postou do curso, tudo isso te ajudou? Você fez todas? Tem muita gente que não faz as atividades, não assiste todas as aulas, achando que é não, até mais... Sim, mas assim, sendo bem sincero, vocês mandavam listas, assim, direto, né? E aí eu lembro que eu fiz todas também, eu não só fazia, como eu tentava corrigir sempre depois, mas eu priorizei muito também as videoaulas. Então, assim, eu assisti de português, bioquímica e genética, eu vi todas também, e algumas, assim, de português ou de bioquímica, assim, eu assistia de novo algumas aulas, porque ou o assunto caía muito, que eu percebia, ou era muito difícil, então eu assistia mais de uma vez, e a própria FUVEST disponibiliza muito exercício, né, as provas antigas, então eu fazia muito isso também. Foi um estudo bem por prova antiga, por exercício. Não, massa. E como é que foi a sua preparação para a segunda fase daí, apesar de ter sido a primeira vez, como que você se preparou para conseguir alcançar esse resultado? Aí para a segunda fase, tipo assim, era o primeiro ano era uma prova de 80 questões, o primeiro ano de medicina deles. Então, quando saiu assim, eu entrei em contato com um amigo meu que está lá, esse mesmo que me avisou, e ele me ajudou muito, assim, me ajudando a entender o que eu já tinha visto ou não, me dando formas de estudar. Então, ele me ajudou muito, e em paralelo a isso também, o próprio estudo que eu tinha na faculdade, acabava que eu estava estudando para essa prova, porque era o primeiro ano e eu estava no primeiro na época, né? Então, era uma mescla dos dois, sabe? Eu revia resumos que eu já tinha feito, eu fazia resumo de matérias que eu via que eles tinham visto e eu não. E eu fazia resumo, eu lia tudo que eu achava assim na internet. Foi uma prova menos direcionada, porque tinha menos informação, sabe? Primeira fase, vocês tinham tudo pelo site aqui, eu sabia o que ia cair, eu sabia questões antigas. Agora, nessa segunda fase, foi mais solta, assim, mas tentei me preparar da melhor forma, sabe? Massa. Agora, em relação, se a gente fosse comparar a FUVEST com a transferência, o que foi mais fácil para você? Como é que você achou que saiu melhor e como é que, se fosse comparar? Então, tipo assim, eu acho que depende, sabe? Os dois processos são bem difíceis, tanto é que é aquela qualidade da FUVEST, né? Tipo, nada ela vai te dar de mão dada, então, assim, acho os dois difíceis, mas eu acho a transferência mais fácil, até porque foi o que deu certo para mim, sabe? Mas, assim, e também um outro ponto da transferência é que você já está na faculdade, uma faculdade que você escolheu estudar. Então, não é igual o vestibular que se você não passar, você vai fazer mais um ano para tentar entrar. Então, acho que eu acharia a transferência mais fácil, porque deu certo para mim e porque eu já tinha essa retaguarda, sabe? Mas acho que os dois são difíceis, sabe? Não dá para desmerecer ou merecer um muito, sabe? Legal. E em relação ao currículo, assim, agora que você se transferiu, como é que está sendo essa adaptação? Muita gente faz a transferência já pensando em quando passar, como é que vai aproveitar o curso e tudo mais. Como é que está sendo isso para você? Então, isso daí eu já corri muito atrás porque parte da nota entrava em minha análise curricular. Então, eu já tinha separado tudo, já tinha enviado para eles aceitaram. E assim, tem muita compatibilidade, porque aqui na FAMEC é tradicional. E lá, apesar de ser PBL, a gente vê, assim, o básico do primeiro ano, pelo menos, eu vi tudo. Então, não teve problema com documentação. E agora, sobre aproveitar a matéria, tem essa opção, só que eu vou ver mais para frente, quando eu for lá, sabe? Mas pelo menos em Bauru, que eu entendi até agora, é um processo tranquilo, sabe? Se você se interessar, se você quiser cortar matérias, eu acho que conversando, mostrando o seu histórico, depende muito da faculdade, né? Mas falando da minha experiência, eu acho que não vai ser nada muito difícil, sabe? É tranquilo o processo. Ah, que legal. Não é bom que muita gente acha que não consegue aproveitar nada, mas é como você disse, né? Caso a caso, a unidade analisa e você pode eliminar, às vezes, um semestre, tem gente que acaba eliminando até um ano inteiro.
Não, com certeza. Depende da faculdade que você está antes, né? E de como é a instituição de origem. Então, assim, é muito variado, mas falando para que eu tô, é, a USP de Bauru, assim, é bem receptiva e a minha faculdade também tem um histórico bem bacana. Então, nesse caso, assim, eu acho que não tem muito problema. Dá para aproveitar tranquilo. Ah, que legal. E desse processo todo aí de transferência, assim, você teria os pontos, o que você achou bom, o que você achou ruim, de, de como a prova foi feita, enfim, de todo esse processo, que você Nossa, velho, acha? tem muitos, né? Tipo assim, eu acho que, por exemplo, um ponto bom é que foi muito bem avaliado, sabe? Tipo assim, velho, tinham 3 fases, então assim, a FUVEST soube selecionar bem os cursos, então você se sente seguro, tipo assim, as matérias que eu prestei, tanto na primeira quanto na segunda fase, eram matérias que eu também gostava mais, tinha mais vontade de estudar, mas um ponto negativo também é que é muito incerto, sabe? Apesar do que eu já falei que é um ponto positivo, que você já está numa faculdade, então não tem problema, sabe? Você já tem uma garantia. Um ponto negativo é que é tudo muito incerto, tipo, no meu caso, né? Falando no meu caso, era uma vaga, velho, sabe? Demorou um ano para sair, então você fica nessa. Tipo, claro, eu estava confiante, eu estudei, eu fui para isso, mas você não para pensar, entende? Tipo, putz, eu vou ser a primeira, o primeiro lugar, sabe? Então é muita incerteza, e parece que é muita enrolação. E um ponto negativo também, eu acho que tem, comparando com o vestibular, com certeza muito menos informação, sabe? No vestibular você escreve uma palavra assim na internet e você acha sites e coisas que não acabam mais, e todo mundo sabe por causa de escola, cursinho. E transferência ainda, por exemplo, o GetUSP, né, que vocês fazem, é um progresso, né? Vocês alcançam mais pessoas, ainda é um assunto muito pouco comentado. Eu não sabia, por exemplo, sabe? Então, isso é um ponto ruim. Eu acho que muitas pessoas deixam de aproveitar por não saberem e não sei, assim, falta um pouco mais de divulgação nesse sentido. Mas um ponto bom é que eu acho que é uma forma de aproveitar essas vagas ociosas, sabe? E que dá certo, né? Tipo, no meu caso, deu certo para mim, então, para mim tem mais ponto positivo que negativo, sabe? Sim, Se for sim, ver. muito bom. E o que você daria de dica para quem for prestar aí ou acabou de descobrir igual você há um ano atrás? Qual que seriam suas dicas aí para a pessoa? Mano, assim, várias dicas, mas acho que a principal é entrar de cabeça, sabe? Eu não sabia nada, eu falei, eu falei sério quando eu falo que eu descobri com um amigo em uma semana antes de fechar, sabe? Então, assim, e mesmo assim eu consegui passar em primeiro lugar lá na medicina. Então, entrar de cabeça, confiar nas coisas que você acessar e ver, por exemplo, não adianta nada comprar o curso do GetUSP e assistir meia dúzia de aula, fazer um exercício. Não adianta nada, tipo, você ir para a prova sem fazer as provas antigas. Então, se preparar nesse sentido, tentar conciliar com a faculdade, que às vezes é bem difícil, ainda que eu tive um ano EAD, então deu para conciliar bem melhor, e confiar em vocês, porque assim, sério, eu fui confiante, mas assim, falar que eu tinha certeza, assim, é complicado, sabe? Então, esse resultado me mostrou que preciso confiar mais em mim e, tipo assim, entende? Falta. Você tem que estar disposto a arriscar, sabe? E, óbvio, se você tiver o apoio de casa, assim, com certeza, isso faz toda a diferença. Tipo, minha mãe super me apoiou, meu pai, meus irmãos, todo mundo entrou de cabeça comigo, sabe? Isso fez, nossa, com certeza, isso fez toda a diferença. E acho que essas são minhas dicas, sabe? Ser humilde e reconhecer que tá tudo bem você não saber muito da transferência, mas ter foco em saber conciliar e dar o seu melhor, sabe? Dar o seu melhor, acho que é isso. Porque eu saí da primeira fase e da segunda fase não sabendo que eu tinha passado, mas sabendo que eu tinha feito o meu melhor, sabe? Do tempo que eu tive para estudar, o tanto que eu estudei, eu sabia que se outra pessoa passasse é porque não era para ser para mim, sabe? Porque não dava para eu fazer mais do que eu fiz, eu tinha dado o meu melhor. Então,
acho que é isso, é confiar em vocês, ter o apoio de casa, se possível, e dar o melhor de vocês. Porque se você der o melhor de si, vai dar certo. E se não der, é porque não era para ser, sabe? Então, acho que são essas 3 maiores dicas, sabe? Que eu poderia passar. Muito bom. Nesse sentido, ainda sobre as dicas, para entender um pouco melhor, assim, para as pessoas. Você estava, quando pegou essa reta aí para a primeira fase, mais ou menos quantas horas por dia você se dedicava, assim, nos estudos? Você teve um cronograma? Como que você se organizou? Então, velho, foi bem variado, porque, assim, nesse meio tempo, eu fiquei um tempo em casa por causa da pandemia, um tempo eu voltei para Catanduva para ter as práticas, mas, assim, eu era bem, assim, com cronograma, então, assim, eu tinha o meu tempo de estudar para a faculdade, meu tempo, tipo, de lazer, mas o resto eu focava na transferência. Então, assim, não tinha um número exato de horas, porque, por exemplo, tinha dia de final de semana que eu deixava só para fazer simulado. Então, eu imprimia uma prova da FUVEST e fazia ela inteira e corrigia. Agora, num dia da semana, eu entrava, por exemplo, no GetUSP, né? Eu via lá, tinha tantas aulas. Aí eu vi que eu tinha, sei lá, eu tinha 3 horas para estudar, eu separava as aulas que eu queria ver nesse tempo e, assim, eu via, eu reassistia se eu precisasse. Então, assim, variava. Eu estudei, assim, praticamente todos os dias, assim, teve essa constância, a constância teve, mas, assim, horas líquidas por dia, não sei dizer, assim, variou muito. Teve dias que eu estudei muito e dias que eu precisava estudar menos por causa da carga horária, sabe? Mas eu acho que constância é o segredo. Eu mantinha esse ritmo, sabe? Eu assistia a aula do Gatus, por exemplo, aí depois de um tempo eu fazia a lista que vocês mandavam. Então eu revisava. Então, assim, tinha esse ritmo, assim. Opa, eu estava mudo aqui. Muito bom, eu acho que isso que você falou da pessoa constância não desistir, apesar dessa dificuldade que foi esse ano, né, da pandemia e for prorrogando a prova, que foi adiada 2 vezes, 3 vezes, enfim. Isso foi bastante. E teve isso também. Eu lembro, tipo assim, quando eu chegava perto da prova, porque eu estava estudando e fazendo prova, né? Aí chegava perto da prova, eu direcionava, aí eu fazia, tipo, só prova. Aí adiou, né? Eu lembro que adiou umas 2 vezes, não foi? A prova ia ser no meio do ano, foi ser em dezembro. Então, assim, Foi por isso, maio, junho e depois dezembro. maio, junho e em dezembro. Por isso que eu falo que eu nem sei dizer a hora líquida, porque, assim, eu estava estudando normal. Aí chegava perto da prova, eu direcionava. Só que aí, quando eu direcionava, adiava a prova. Então, assim, aí eu tinha mais tempo, aí eu podia fracionar mais o que eu tinha para estudar. Aí chegou perto de novo, adiou. Então, assim, foi muito incerto. Quando você fala que foi incerto, foi bem isso mesmo. Entendi. Mas que bom que deu certo, que agora, né, você está nessa nova trajetória aí. A gente fica muito feliz por ter contribuído. Sim. Nossa, só agradecer, velho. Sério, só agradecer. Não, valeu, muito obrigado. A gente fica muito feliz, toda a equipe, os professores, a gente acho que fica, né, uma alegria maior de ver que a vaga foi ocupada, que a pessoa se dedicou, que conseguiu, que não conhecia nada, no sentido de ser um processo pouco conhecido ainda, isso que a gente bate bastante. Fala para as pessoas, olha, pouca gente conhece, quando você conhece, você tem que se dedicar a estudar, que é possível e você consegue, né? Para todos os cursos, está aí a prova também, medicina também é possível você entrar na USP por meio da transferência. Sim. Nossa, e aproveitando, velho, meu muito obrigado a você também, mas toda a equipe, os professores. Não sei se você já mandou meu obrigado aí, mas manda para eles, todos os professores, a galera aí por trás do curso, que eu sei que tem muita gente além dos professores, né? Então, agradece eles por mim depois também. Pode deixar que a gente fala que isso eu acho que é muito recompensador para todo mundo, assim, dá ânimo para a gente continuar fazendo, né, por todos os anos aí, a gente desde 2002 está fazendo e pretende continuar por bastante tempo, continua provando bastante gente, né, eu estava, acho que, até revendo, a última vez que tinha saído vaga foi para a medicina de Ribeirão Preto, também todas as vagas que tiveram na época a gente aprovou, todo mundo fez o curso com a gente, agora você, espero que no futuro tenha mais gente aí. Nossa, amém, velho. Tomara que o curso só cresça. Só agradecer. Obrigado, Matheus. Acho que é isso. Já fica aqui o convite, já falo para o Matheus, né, para você
voltar com a gente conversar mais vezes aí para frente. E quem sabe tiver o curso aí, você também ser um dos nossos embaixadores, um dos nossos tutores aí para o pessoal que queira, que se tiver vaga aí para medicina ou para alguma outra área de biológicas, a gente, né, seguir, você tá junto com a gente. Veterinária, a gente teve um resultado muito bom, além de outros cursos da área de biológica, são vários, mas fica aí já também o convite aqui para você. Nossa, obrigado, velho. Nossa, obrigado demais. Me coloco à disposição também. Tipo, tanto é que eu te falei, não falei antes de gravar isso aqui, que o meu intuito era motivar e mostrar que é possível mesmo, sabe? Então, sempre que você precisar, me coloco à disposição real. Muito obrigado. Valeu, vamos despedir o pessoal aqui. Falou, gente. Valeu, obrigado. Gente, obrigado. Obrigado eu.